O que você faria se os médicos dissessem que seus filhos nunca andariam? Essa é a frase devastadora que o bilionário Daniel Whitmore carregou por anos enquanto observava seus filhos gêmeos presos em cadeiras, com as pernas sem vida, o riso desaparecendo. Ele se afundou no trabalho, acreditando que a esperança era perigosa, até que, em uma manhã chuvosa de novembro, uma jovem chamada Grace Miller entrou em sua cobertura e fez algo que nenhum especialista jamais havia feito. Em minutos, seus filhos reagiram de uma forma que o deixou atordoado, forçando-o a confrontar a única coisa que ele mais temia: acreditar novamente. Fique conosco, porque o que acontecer a seguir destruirá tudo o que você acha que sabe sobre milagres. Na mansão dourada, os corredores brilham com mármore e ouro, mas carregam um silêncio que oprime. O riso das crianças nunca ecoa. O som das rodas das cadeiras substitui qualquer brincadeira. Médicos renomados vêm e vão, deixando diagnósticos frios e previsões duras. O bilionário observa tudo com a ansiedade de quem aprendeu a controlar mercados, mas não consegue controlar o destino. Seus olhos fixam nos gêmeos, e por trás do semblante duro de magnata, há uma dor íntima, uma ferida que não cicatriza. Para o mundo, ele é símbolo de sucesso. Dentro de casa, é apenas um pai quebrado. É nesse cenário de contraste, abundância material e vazio humano, que surge a figura discreta, quase invisível da babá. Mulher negra, vinda de uma origem humilde, atravessou seus próprios desertos antes de chegar ali. Carrega no olhar uma força silenciosa, a mesma força que a sociedade insiste em não enxergar. Para muitos, ela é apenas uma funcionária, alguém designada a cuidar, limpar, alimentar. Mas quem olha além percebe algo mais. A firmeza dos gestos, a calma que não se abala, a fé que não precisa de palavra. O primeiro encontro entre mundos se dá sem estardalhaço. De um lado, o luxo que cega. Do outro, a presença que cura. A tensão não nasce de gritos, mas do silêncio pesado que preenche cada sala. Uma luta invisível começa a se formar. De um lado, a ciência sem respostas. Do outro, a esperança que insiste em não morrer. E é nesse ponto de fratura, nesse choque entre poder e fragilidade, que uma história maior começa a se revelar. O silêncio em uma casa deveria significar paz, mas, naquela mansão de paredes cintilantes e corredores extensos como labirintos de ouro, o silêncio era um fardo. Não era a serenidade de um lar em harmonia, era a ausência do essencial, o som do riso, o eco das corridas infantis, os gritos de brincadeira que normalmente preenchem qualquer casa com crianças. Ali, o que se ouvia eram apenas os rangidos suaves das rodas das cadeiras, deslizando pelo mármore frio. O bilionário caminhava por aqueles corredores como um rei sem reino. Cada detalhe da casa era impecável. Os candelabros de cristal refletindo a luz como estrelas aprisionadas. Os tapetes importados que abafavam os passos. Os quadros raros que exibiam histórias de glória. Mas nada, absolutamente nada, preenchia o vazio que crescia dentro dele. Seus olhos, acostumados a avaliar gráficos, ações e cifras, agora se perdiam nos movimentos limitados dos filhos. Cada cadeira parada era um lembrete cruel de que seu poder não tinha alcance diante da fragilidade do corpo humano. Médicos renomados passavam pela casa como figuras de um teatro em constante repetição. Entravam com pastas repletas de exames, falavam em termos técnicos, acenavam com diagnósticos firmes e saíam com olhares discretos de derrota. Nenhum remédio, nenhuma técnica, nenhuma promessa resistia ao tempo. O dinheiro comprava presenças, mas não comprava milagres. O homem, acostumado a mandar no tempo e no espaço, sentia-se prisioneiro. E havia ainda o julgamento invisível. A sociedade, cruel em sua superficialidade, sussurrava por trás de suas costas. Ele falhou dentro da própria casa. E fortuna que despertava inveja se tornava sombra, porque não havia riqueza suficiente para curar o que mais lhe doía. Nos jantares de gala, nos encontros sociais, bastava um olhar enviesado para lembrar-lhe que era visto como um homem incompleto. Para os outros, seus filhos representavam sua fraqueza. Para ele, representavam sua humanidade mais verdadeira e sua maior impotência. Enquanto os corredores dourados permaneciam silenciosos, crescia a sensação de que tudo aquilo não passava de uma prisão de luxo. Era como se cada parede, cada lustre, cada tapete gritasse uma verdade incômoda,
O que realmente importa não se mede em cifras. E assim, o coração daquele homem se tornava mais pesado a cada dia, carregando uma dor que ninguém ousava nomear, mas que se revelava em cada olhar perdido, em cada cadeira imóvel, em cada silêncio que não deveria existir. Entre os corredores da mansão, havia uma presença que se movia quase invisível, como se fosse parte do mobiliário, parte da engrenagem de um sistema que nunca a reconhecia. A babá negra, de origem simples, caminhava com passos medidos, o olhar sereno, e os gestos precisos de quem aprendeu a ocupar o espaço sem perturbar. Para muitos era apenas uma funcionária, uma sombra discreta no cenário luxuoso. Uma mulher contratada para servir, mas nunca para existir plenamente. O preconceito ali não se manifestava em palavras duras ou ataques diretos. Era mais sutil, mais venenoso, mais silencioso. Estava nos olhares desconfiados dos empregados que a consideravam menos preparada, na maneira como sua presença era ignorada nas conversas, na forma como sua voz raramente era escutada em decisões que envolviam as crianças, mesmo quando passava mais tempo com elas do que qualquer médico ou parente. Era no tratamento frio de alguns familiares do bilionário que a enxergavam apenas como mais uma peça funcional da casa, desprovida de valor humano. Esse preconceito disfarçado era como poeira que se acumula sem ser notada. Estava em cada gesto de desconfiança quando ela sugeria algo, em cada sorriso educado, mas vazio. Em cada momento em que sua presença era tolerada, mas não respeitada, ela carregava a invisibilidade como um manto pesado. E ainda assim, dentro dela, havia uma força que não se deixava corromper. A babá não se justificava, não implorava reconhecimento, não buscava espaço à força. Sua resposta era a paciência, a serenidade, a constância. Enquanto outros se preocupavam com a posição social, ela se ocupava com o essencial, o cuidado, o afeto, a atenção que ninguém mais oferecia. Cada gesto dela era um ato silencioso de resistência. Cada olhar de ternura para as crianças era uma afirmação de dignidade. E havia ainda a frieza calculista de alguns colegas de trabalho dentro da casa, empregados que, em busca de favores, sorriam para o patrão, mas guardavam desprezo silencioso para quem não tinha status. Pessoas que viam na babá apenas uma intermediária descartável, alguém que nunca seria chamada pelo nome numa reunião social, alguém cujo trabalho seria sempre considerado melhor. Mas ela sabia que sua força não estava no reconhecimento imediato, mas naquilo que construía dia após dia, invisível para muitos, mas vital para os gêmeos. E, mesmo diante da indiferença, não deixava que o coração se fechasse. Enquanto o preconceito agia como sombra, ela permanecia luz silenciosa. Não foi em um único instante. Não houve anúncio, nem trombetas, nem aplausos. A ligação nasceu nos detalhes, quase imperceptíveis, nos gestos que ninguém valorizava porque estavam ocupados demais, com relatórios médicos, com diagnósticos frios, com a corrida incessante por soluções que sempre pareciam escapar. Enquanto os adultos discutiam sobre terapias e tratamentos, a babá apenas permanecia presente. Não falava muito, não tentava se impor, não reivindicava espaço. Mas o olhar dos gêmeos sempre a buscava, como se encontrassem nela algo que faltava em todos os outros: confiança. Era na forma como sua voz se transformava em canção, não uma canção ensaiada ou sofisticada, mas aquelas melodias improvisadas que nasciam de dentro, vindas de uma memória, de infância simples, talvez de sua própria mãe, talvez de mulheres que a ensinaram que cantar também era resistir. Quando sua voz suave percorria os corredores, os gêmeos se moviam de maneira quase imperceptível. Um dedo que se mexia, uma respiração que mudava o ritmo, um olhar que brilhava mais forte, pequenos sinais que escapavam aos olhos técnicos dos médicos, mas que para ela eram como lampejos de esperança. Os outros viam limitações. Ela via possibilidade. Enquanto relatórios médicos descreviam os gêmeos como corpos que não responderiam a estímulos convencionais, ela se aproximava com a convicção silenciosa de quem acreditava no invisível. Tocava suas mãos como quem transmite calor, como quem desperta memórias que talvez eles mesmos não soubessem carregar. Brincava de forma improvisada, transformando panos em capas, bonecos em amigos, gestos simples em convites à vida. E como se fosse segredo compartilhado apenas entre eles, as crianças respondiam. Havia momentos em que, ao final de um longo dia, os meninos se agitavam quando ela entrava no quarto. Não era choro, não era desespero.
mas um tipo de energia que se revelava apenas em sua presença. Quando ela pegava suas mãos, havia uma leveza no ar, como se algo finalmente se encaixasse. A ligação era invisível aos olhos de quem via de fora, mas concreta para quem estivesse atento. O bilionário, em sua busca frenética por respostas, nunca notara essa conexão. Para ele, a babá era apenas uma figura funcional, alguém paga para estar ali, e não alguém capaz de construir pontes onde a ciência falhava. A sociedade, cega pelo preconceito, jamais imaginaria que aquela mulher silenciosa, vestida de uniforme, simples, carregava em si a chave de um mistério que dinheiro algum conseguia destrancar. Mas os gêmeos sabiam. Não em palavras, mas em gestos, em olhares, em pequenos movimentos que se tornavam maiores a cada dia. Quando ela se inclinava para falar com eles, havia uma espécie de respiração compartilhada. Quando se ajoelhava no chão, igualando sua altura a deles, criava um espaço onde não existia hierarquia, apenas encontro. Não era empregada e patrão, não era adulto e criança, não era forte e frágil. Era apenas humano com humano, coração com coração. Aos poucos, essa ligação se tornou o fio invisível que sustentava cada novo passo, cada tentativa de movimento. Ela acreditava neles quando ninguém mais acreditava, não porque tivesse provas, mas porque carregava a fé de quem aprendeu na própria vida que os limites impostos pela sociedade nem sempre são definitivos. E é nesse ponto que a história toca fundo em nós. Quantas vezes somos também como esses gêmeos limitados por diagnósticos sociais, paralisados por preconceitos, desacreditados por quem deveria acreditar? E quantas vezes precisamos de alguém que, mesmo sem alarde, mesmo sem reconhecimento, simplesmente segure nossas mãos e diga sem palavras: eu acredito em você. Essa é a beleza da ligação invisível. Ela não aparece nos relatórios, não é mencionada em reuniões, não é celebrada em festas de gala, mas é ela que muda tudo. É ela que prepara o terreno para o impossível. É ela que transforma silêncio em movimento, fragilidade em força, descrença em esperança. E talvez o maior segredo dessa ligação seja justamente sua natureza silenciosa. Porque não é feita de grandes gestos, mas de constância. Não é feita de promessas, mas de presença. Não é feita de poder, mas de afeto. Enquanto o mundo gira em torno de quem ostenta, de quem manda, de quem brilha, a verdadeira transformação acontece nos gestos invisíveis de quem acredita. A babá sabia disso. Os gêmeos sentiam isso. E ainda que ninguém mais percebesse, uma revolução silenciosa já havia começado. E talvez você se pergunte agora: quantas vezes em sua vida alguém acreditou em você quando ninguém mais acreditava? E quantas vezes você mesmo já foi essa presença invisível que sustentou em silêncio alguém que o mundo inteiro havia desistido de enxergar? Não havia plateia, não havia testemunhas. Não havia câmeras para registrar o instante em que o improvável se tornaria possível. Era apenas ela, ajoelhada no chão frio da mansão dourada, o suor escorrendo pela testa, o coração acelerado pelo esforço e pela fé. Os gêmeos estavam diante dela, frágeis, vacilantes, com corpos que até então pareciam se recusar a obedecer ao chamado da vida. Mas naquele momento, seus pequenos pés tocaram o chão de uma forma diferente. A babá havia transformado seu corpo em suporte. Suas mãos firmes seguravam as mãos delicadas das crianças, e sua postura dobrada formava um pilar de sustentação. Ela não tinha técnicas sofisticadas, não conhecia protocolos médicos avançados, não havia lido relatórios cheios de termos complexos. O que tinha era a convicção silenciosa de que aqueles meninos podiam dar um passo, ainda que trêmulo, ainda que mínimo. Ainda que o mundo inteiro tivesse desistido de acreditar. O esforço era visível. O corpo dela se curvava, os músculos se contraíam, mas seu olhar permanecia sereno, como se dissesse: eu estarei aqui, não importa quanto doa. O suor misturava-se às lágrimas que insistiam em cair, mas não eram lágrimas de desespero. Eram lágrimas de resistência, de entrega, de amor traduzido em esforço físico. A cada movimento dos gêmeos, por menor que fosse, ela vibrava em silêncio, como se estivesse assistindo a um milagre nascer diante dos próprios olhos. E foi nesse instante que o bilionário entrou, sem anunciar sua presença, sem esperar ser parte de algo que jamais acreditara possível. Ele ficou parado diante da cena. Seus olhos, acostumados a ver números ascendendo em telas, caíram sobre uma imagem que nenhuma fortuna poderia comprar. A babá, ajoelhada, sustentando com o corpo inteiro dois meninos que até então pareciam condenados à imobilidade. O contraste era brutal. De um lado, o poder de quem detinha o mundo. Do outro,
a fé silenciosa de quem detinha apenas as próprias mãos. Ele não conseguia se mover. Era como se estivesse diante de um segredo do universo que nunca havia imaginado existir. O ar lhe faltava, o coração acelerava. E a pergunta que martelava em sua mente era simples e dolorosa. Como eu, com todo o poder que tenho, nunca consegui dar esse passo com ele? As crianças cambaleavam, seus pés vacilavam no contato com o chão, mas cada pequeno deslocamento parecia o equivalente a atravessar oceanos. Não eram passos comuns, eram passos que carregavam séculos de silêncio, toneladas de descrença, camadas de diagnósticos frios. Passos que nasceram não da ciência, mas da insistência. Não da riqueza, mas da fé. Não da técnica, mas do afeto. A cena era de uma intensidade quase insuportável. O bilionário sentiu os olhos marejarem, mas não ousou emitir som. Ele sabia que qualquer palavra quebraria o feitiço daquele instante. Tudo o que podia fazer era assistir, quase sem respirar, enquanto a babá transformava sua crença em força e os gêmeos transformavam impossibilidades em tentativa. As lágrimas dela se misturavam às deles. E em cada gota que caía havia uma mensagem invisível. Vocês não estão sozinhos. Vocês podem. Vocês conseguirão. E mesmo que o mundo inteiro tenha desistido, estarei aqui até o fim. Os meninos deram passos vacilantes, amparados pelo corpo dela, que tremia de esforço. Não eram firmes, não eram contínuos, mas eram passos. Passos que a ciência não previa, passos que o dinheiro não comprava, passos que a arrogância jamais teria conquistado. E foi nesse instante que o impossível ganhou forma. O impossível não nasceu de máquinas importadas, nem de técnicas exclusivas, nem de remédios milionários. O impossível nasceu do gesto de uma mulher invisível que decidiu acreditar no invisível. O bilionário, parado, sentiu-se menor do que nunca. Seu império inteiro parecia irrelevante diante da grandeza daquela cena. Pela primeira vez em muitos anos, seu coração se abriu não para o orgulho, mas para a humildade. E a pergunta ecoou dentro dele como um grito abafado. O que é, afinal, o verdadeiro poder? O ato impossível havia acontecido diante de seus olhos. Mas a verdade é que o impossível já estava acontecendo há muito tempo. Cada canção, em cada brincadeira improvisada, em cada gesto de fé da babá, ele apenas nunca havia olhado. E talvez o mais surpreendente não fosse o movimento dos gêmeos, mas o movimento invisível que começava dentro dele. O deslocamento da arrogância para a vulnerabilidade, do controle para a rendição, da cegueira para o reconhecimento. O impossível, afinal, não é apenas dar passos com os pés, é dar passos com o coração. E naquele dia, naquela sala silenciosa, 3 corações deram juntos o primeiro passo. O silêncio que se instalou após aquele instante parecia diferente de todos os silêncios que já haviam dominado a mansão. Não era o silêncio vazio, pesado, que sempre o sufocava nos corredores dourados. Era outro tipo de silêncio. O que nasce quando algo maior do que qualquer palavra se revela diante dos olhos. O bilionário, paralisado, não conseguia mover-se. Estava diante de uma cena que desafiava sua lógica, sua razão, sua própria identidade de homem que sempre acreditou ter o controle absoluto de tudo. Ele, que já havia negociado contratos multimilionários em questão de minutos, que comandava impérios e decidia o destino de milhares de pessoas com um aceno, estava agora mudo, vulnerável, desconcertado diante daquilo que jamais havia previsto. A babá, ajoelhada, sustentando seus filhos com o corpo inteiro, os olhos molhados de lágrimas, as mãos firmes, segurando as deles, a respiração ofegante pelo esforço. E os gêmeos que pela primeira vez ousavam deixar o chão da cadeira para tocar o chão da vida. O choque não estava apenas na cena, mas no que ela revelava. Porque não era apenas sobre passos, era sobre a humilhação silenciosa, de perceber que, com toda a fortuna acumulada, com todos os recursos à disposição, com todos os especialistas contratados, não havia sido ele o responsável pelo primeiro movimento real dos filhos. Aquilo feria fundo sua vaidade, uma vaidade cultivada durante anos, alimentada pelo reconhecimento social, pelo status, pelo respeito forçado que o poder impõe. Era como se cada tijolo de seu império se desfizesse diante daquela imagem. Não porque seu império tivesse menos valor, mas porque, diante do essencial, o império inteiro se revelava impotente. Sua arrogância, construída como muralha contra qualquer vulnerabilidade, começava a rachar. Ele sentiu os olhos marejarem e por um instante tentou resistir. Porque chorar, para ele, sempre fora sinônimo de fraqueza. No entanto, naquele momento,
Não havia fraqueza maior do que a recusa em reconhecer o óbvio. Quem havia feito a diferença não era ele, não eram seus médicos, não era seu dinheiro. Era ela, a mulher invisível, subestimada, alvo de olhares desconfiados dentro da própria casa. Agora se tornava gigante diante de seus olhos. Cada lágrima que escorria pela face da babá era como um espelho. Ele via nelas o reflexo de sua própria incapacidade, mas também o reflexo de algo que jamais havia experimentado: a humildade de aprender com quem a sociedade insiste em não ver. Seus olhos, que tantas vezes foram duros, que tantas vezes intimidaram adversários, em reuniões de negócios, agora estavam marejados, vulneráveis, expostos. Aquele homem poderoso sentiu o coração tremer, porque não era apenas sobre ver os filhos caminhando com apoio, era sobre perceber que havia passado anos acreditando em uma mentira, a de que poder é sinônimo de controle, e naquele instante, a vida lhe mostrava que o verdadeiro poder pode nascer da entrega da presença do afeto. A babá, concentrada, não percebia que estava sendo observada. Seus gestos eram simples, mas cheios de uma grandeza invisível. O bilionário, parado à porta, sentia-se pequeno. Um gigante diante do mundo, mas um aprendiz diante daquela mulher. Uma inversão dolorosa e, ao mesmo tempo, libertadora. E foi nesse choque que algo se quebrou dentro dele. O muro emocional que o separava dos filhos começou a ruir, porque ele sempre os amara, mas o amor estava preso sob camadas de orgulho, de medo, de negação. Ver os filhos darem aqueles passos, mesmo frágeis, foi como ser golpeado pela verdade. Ele não sabia amar de forma vulnerável, não sabia se ajoelhar ao lado deles, não sabia se permitir ser pequeno para que eles fossem grandes. Aos poucos, a vergonha foi dando lugar a uma transformação. Era um processo lento, mas irreversível. O bilionário, pela primeira vez, não se via como patrão, como autoridade, como dono de nada. Se via apenas como pai. Um pai que falhou em acreditar, mas que ainda podia aprender. Um pai que sempre buscou respostas no poder, mas que agora descobria respostas na simplicidade. Ele não entrou na sala. Não quis interromper o momento. Ficou parado em silêncio, deixando que aquela cena o atravessasse. Era como se cada segundo gravasse em sua alma uma verdade impossível de apagar. A de que o invisível pode ser maior do que qualquer império. E talvez o maior choque não fosse ver os filhos dando passos, mas ver a si mesmo desarmado. Porque, pela primeira vez em muito tempo, ele não tinha argumento, não tinha explicação, não tinha justificativa. Tudo o que tinha era a consciência crua de que havia ignorado o essencial. O choque do pai diante do invisível não foi apenas uma cena, foi um renascimento. Porque quando ele finalmente permitiu que a lágrima escorresse sem resistência, quando aceitou que não precisava ser o herói da história, mas apenas alguém capaz de reconhecer a grandeza de outro, algo mudou dentro. E talvez esse tenha sido o passo mais importante de todos. Não o passo dos filhos sobre o chão, mas o passo dele para fora da arrogância. O passo em direção à vulnerabilidade, o passo que o conduziria, sem que ele soubesse ainda, para um caminho de transformação, que mudaria para sempre não apenas a vida dele, mas a de todos ao redor. E, nesse instante, ao deixar que seus olhos marejados se tornassem testemunhas da cena, o bilionário descobriu uma verdade simples, mas arrebatadora. Às vezes, o invisível é o que mais grita. E quando finalmente enxergamos, já não somos mais os mesmos. O impossível raramente chega com fogos de artifício. Ele chega como sussurro, como um gesto que se repete, até que finalmente se transforma em realidade. Assim foi com os gêmeos. O que começou como um movimento vacilante sustentado pelo corpo da babá foi se tornando um hábito, uma prática diária, quase um ritual secreto entre ela e as crianças. Dia após dia, ela se ajoelhava no mesmo chão frio. Seus braços serviam de apoio, suas pernas funcionavam como barreira de equilíbrio, suas mãos guiavam os pequenos passos que nasciam mais frágeis que o vento. A cada tentativa, havia queda, havia cansaço, havia lágrimas, mas havia também insistência. E na insistência havia fé. A cada novo esforço, os corpos dos meninos respondiam de forma inesperada. Primeiro, movimentos mínimos. Depois, pequenas firmezas. Em seguida, passos mais seguros. Não eram corridas, não eram saltos, mas eram conquistas. Conquistas invisíveis para quem esperava resultados imediatos, mas gigantes para quem conhecia o peso da luta silenciosa. A babá sabia que o processo não seria mágico,
que não haveria um dia em que eles simplesmente levantariam e correriam. Sabia que seria lento, doloroso, cheio de retrocessos. Mas também sabia que cada centímetro percorrido era vitória. E essa vitória não precisava ser aplaudida por multidões. Bastava ser vivida. Enquanto isso, os médicos assistiam incrédulos. Seus relatórios, antes frios e deterministas, começavam a se encher de interrogações. Como explicar avanços que contrariavam diagnósticos? Como justificar movimentos que não deveriam acontecer? A ciência não estava errada, mas estava incompleta. Porque não há manual que ensine o poder do afeto. Não há estatística que preveja a força de uma mão que segura a outra com... O bilionário, agora transformado em testemunha atenta, observava cada progresso com olhos diferentes. Já não havia soberba, já não havia pressa. Havia apenas o espanto silencioso de quem descobre, tarde demais, que gastou a vida inteira procurando respostas em lugares errados. Ele se aproximava dos filhos não mais como quem cobrava resultados, mas como quem aprendia a celebrar o que antes desprezava. Um passo, mesmo trêmulo, era agora motivo de gratidão. O impossível ganhava forma diante de todos, não apenas no caminhar vacilante dos gêmeos, mas na transformação de cada olhar que acompanhava aquele processo. Os empregados, antes indiferentes, agora se aproximavam discretamente, quase envergonhados, para ver os avanços. Os médicos, perplexos, passavam mais tempo em silêncio do que falando. O pai, quebrado em sua arrogância, encontrava nos próprios filhos um espelho da sua própria jornada. Aprender a caminhar de novo, mas de outro jeito, não com os pés, mas com o coração. E havia também a revolução silenciosa na casa. O poder que antes era invisível começava a ganhar contornos. Todos viam, ainda que não dissessem em voz alta, que sem a babá nada teria acontecido. Aquilo que parecia milagre era fruto de suas mãos firmes, de sua fé persistente, de sua presença constante. O impossível não se materializara do nada. O impossível tinha nome, tinha rosto, tinha cor. Os dias foram se transformando em semanas, e as semanas em meses. O caminhar dos gêmeos já não era apenas tentativa, era conquista real. Ainda trêmulos, ainda frágeis, mas passos eram dados sem o apoio integral da babá. Os olhos das crianças brilhavam com um orgulho que dispensava palavras. E a cada avanço um novo silêncio tomava a mansão. Mas dessa vez não era o silêncio da ausência, e sim o silêncio reverente de quem reconhece que está diante de algo maior do que si mesmo. O impossível ganhara forma. E não apenas na vida das crianças, ele ganhara forma também na vida do bilionário, que aprendeu a chorar sem vergonha. Na vida dos médicos, que aprenderam a reconhecer que nem sempre a ciência tem a última palavra. Na vida dos empregados, que aprenderam a respeitar a mulher que antes ignoravam. E, acima de tudo, na vida da própria babá, que, mesmo sem buscar reconhecimento, se tornara símbolo de uma força que ninguém ousaria mais negar. E talvez seja essa a lição mais profunda. O impossível não é fruto de mágica, mas daquilo que a sociedade insiste em subestimar. Do gesto repetido todos os dias, do amor que não desiste, da fé que não se explica. E é justamente aí que o impossível deixa de ser sonho e se torna realidade. E quem sabe, ao assistir a tudo isso, você não se pergunte: quantos impossíveis em sua vida ainda aguardam? Apenas uma presença firme, um gesto de fé, uma insistência silenciosa para finalmente ganhar força. A mansão já não era a mesma. O silêncio pesado que antes a envolvia fora substituído por outro tipo de quietude. Um silêncio cheio de significado. O silêncio reverente que antecede revelações. A cada passo que os gêmeos davam, mesmo frágeis, mesmo vacilantes, era como se paredes inteiras se movessem. Não eram apenas passos de crianças. Eram passos que desmoronavam estruturas invisíveis, que quebravam correntes de orgulho, que alteravam a ordem natural das coisas dentro daquela casa. O bilionário, homem acostumado a estar sempre no centro de todas as atenções, observava agora um deslocamento inevitável. Já não era ele quem ditava o ritmo, já não era ele quem controlava os olhares, já não era ele quem sustentava a narrativa do poder. Toda a atenção, mesmo que não fosse declarada em voz alta, estava voltada para ela, a babá. A mulher que antes era tratada como sombra, agora iluminava o espaço inteiro com sua presença silenciosa. O gesto que mudaria a hierarquia não aconteceu de forma planejada. Não houve discursos escritos nem anúncios formais. Foi algo nascido da necessidade de reconhecer o óbvio, algo que não podia mais ser escondido debaixo dos tapetes luxuosos da mansão. Um dia, reunindo médicos, familiares e empregados,
O bilionário se levantou diante de todos. Sua voz, que tantas vezes impusera medo, agora tremia com outra força. A força de quem finalmente havia aprendido a humildade. Ele olhou para Babá, que permanecia em pé no canto, quase desconfortável com tanta tensão. Olhou também para os filhos, que davam passos lentos, mas seguros, ao lado dela. E então, com uma simplicidade que surpreendeu a todos, disse: Não fui eu. Não foram os médicos. Não foi o dinheiro. Foram as mãos dela. Foi a fé dela. Foi a presença dela. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Um silêncio que não diminuía, mas que engrandecia. Os olhos dos presentes se voltaram para a mulher que até então fora invisível. O gesto de reconhecimento público não apenas a elevava, mas reconfigurava toda a hierarquia da casa. O poderoso se curvava diante da invisível. O dono de impérios reconhecia a grandeza de quem nunca teve nada além da própria fé. A Babá, desconcertada, não buscava holofotes. Seus olhos marejaram não pela vaidade do reconhecimento, mas pelo peso de uma vida inteira, em que a dignidade precisou ser afirmada todos os dias, em silêncio, sem testemunhas. Aquele instante não era apenas sobre ela. Era sobre todas as vozes caladas, sobre todas as presenças subestimadas, sobre todos os gestos que nunca foram reconhecidos. O bilionário não parou por aí. Chamou os filhos para perto e, segurando as mãos deles, aproximou-os da Babá. Era uma cena simbólica. Uma cena que carregava mais poder do que qualquer contrato assinado em salas de reuniões. Ele, que sempre esteve no topo, agora colocava a si mesmo ao lado dela, diante de todos. Não era um ato de caridade, não era um favor, era justiça, era reconhecimento. Os empregados, que antes olhavam a Babá com desdém, agora olhavam com respeito. Os médicos, que antes confiavam apenas em suas metodologias, agora compreendiam que a ciência sozinha não basta. E o bilionário, que antes acreditava ser dono de tudo, agora entendia que há grandezas que não se compram. O gesto mudava mais do que a hierarquia da casa, mudava também a hierarquia interna de cada pessoa que assistia. Porque todos, de alguma forma, eram obrigados a confrontar a própria visão sobre poder, sobre valor, sobre dignidade. Era impossível sair daquela sala e continuar vendo a Babá como antes. Era impossível sair dali sem carregar consigo a certeza de que existem forças silenciosas que sustentam o mundo, mesmo que ninguém as reconheça. Naquele instante, algo maior estava sendo construído. Não apenas a reabilitação dos gêmeos, mas a reabilitação de uma visão social. A mensagem era clara. Riqueza não define grandeza. Status não define poder. Reconhecimento verdadeiro não nasce de títulos, mas de gestos. E ali, diante de todos, o gesto mais simples havia se tornado o mais revolucionário. O gesto de reconhecimento. O bilionário, antes símbolo de orgulho, agora era símbolo de transformação. E a Babá, antes invisível, tornava-se indispensável. Não porque buscasse isso, mas porque sua dignidade e sua fé a colocaram nesse lugar inevitavelmente. O gesto não apenas mudava a hierarquia da casa, mudava a hierarquia do coração humano. E talvez seja essa a lição que ecoa até hoje. Quando o poder se curva diante da humildade, nasce uma nova ordem. Uma ordem em que o invisível se torna visível, em que o silencioso se torna voz, em que o desprezado se torna essencial. E é nessa inversão que reside a verdadeira justiça. E ao final daquela reunião, quando todos se dispersaram, um sentimento permanecia no ar. Não era mais o peso da opulência, nem o peso do preconceito. Era o peso suave da verdade. Às vezes, é preciso um gesto para mudar tudo. E, naquele dia, naquele espaço, esse gesto foi o divisor de águas que reescreveu não apenas uma história, mas também um destino. A história que começou em silêncio, com cadeiras imóveis e olhares cheios de descrença, termina com passos que ecoam mais alto do que qualquer aplauso. Não foram passos de corrida, não foram conquistas espetaculares, mas foram passos que mudaram vidas. Porque às vezes, o que mais transforma não é a grande vitória, mas o gesto invisível que insiste em continuar quando ninguém mais acredita. O bilionário, que acreditava ser dono do mundo, descobriu que sua maior riqueza não estava em cofres, nem em contratos, nem em poder. Sua maior riqueza estava diante dele o tempo todo, mas ele não via. Estava nos filhos que precisavam de fé, não de cifras. Estava na mulher que, com mãos firmes e dignidade inabalável, acreditava no impossível. Estava na capacidade de enxergar o invisível. A Babá, que nunca buscou reconhecimento, tornou-se símbolo de força silenciosa. Sua presença não se impôs pelo grito, mas pela constância.
Não exigiu holofotes, mas iluminou a casa inteira com sua fé. Sua dignidade foi a chama que reacendeu não apenas a esperança dos meninos, mas também a humanidade de um homem que havia esquecido o que significava sentir vulnerabilidade. O impossível ganhou forma, e junto com ele, a justiça poética que tantas vezes a vida nega, porque a hierarquia foi invertida. A invisível se tornou indispensável. O poderoso se curvou diante da humildade. A mansão dourada, antes símbolo de vazio, tornou-se palco de uma revolução silenciosa. E talvez a maior metáfora desta história seja justamente esta: às vezes, o que falta não é dinheiro, mas acreditar no invisível. Quantos de nós carregamos cadeiras de silêncio em nossas casas, em nossas vidas, em nossos corações? Quantos de nós esperamos por soluções grandiosas, enquanto a resposta pode estar nos gestos mais simples? O poder real não está na riqueza, não está no status, não está nos títulos. O poder real está no gesto humano que rompe limites. Está na mão que segura sem desistir. Está no olhar que acredita quando o mundo inteiro já desistiu. Está na fé silenciosa que insiste em repetir, dia após dia, aquilo que parece impossível. A babá não apenas ajudou os meninos a andar. Ela ensinou a todos que a vida se sustenta não na opulência, mas na dignidade. Que a grandeza não é medida em fortunas, mas na coragem de permanecer. Que a revolução mais profunda não acontece nos palcos iluminados, mas nos quartos silenciosos onde alguém decide acreditar. E ao final, resta a reflexão que ecoa como pergunta inevitável: quantas vidas são transformadas todos os dias por pessoas que a sociedade insiste em não ver? Quantas histórias ficam ocultas porque olhamos apenas para o brilho das fortunas e esquecemos de olhar para as mãos que sustentam o invisível? Talvez a maior vitória não esteja nos passos que os gêmeos deram, mas nos passos que todos os outros foram obrigados a dar dentro de si. Porque cada testemunha daquela cena teve que caminhar para fora da indiferença, para fora do preconceito, para fora da arrogância. E esse caminhar, silencioso, íntimo, talvez seja a verdadeira revolução. Ao lembrar dessa história, uma certeza permanece: a dignidade é mais poderosa do que qualquer fortuna. A força silenciosa é mais duradoura do que qualquer império. E a fé invisível é capaz de transformar destinos inteiros. E a pergunta que fica, como semente plantada no coração, é esta: quantos invisíveis ainda caminham ao nosso lado, esperando apenas que alguém os enxergue? Porque, talvez, no fim, a verdadeira transformação do mundo dependa menos dos grandes heróis que brilham e mais da força silenciosa daqueles que nunca deixam de acreditar. O tempo passou, mas os ecos daquela história continuaram a reverberar muito além das paredes da mansão dourada. O que parecia apenas um milagre íntimo de uma família se revelou como uma transformação que tocaria não apenas os gêmeos e o pai, mas todos que, de algum modo, foram tocados pela cena. Porque o invisível, quando finalmente ganha voz, não pode mais ser calado. A casa já não era apenas cenário de luxo. A cada manhã, quando os passos ainda inseguros dos meninos percorriam o mármore outrora frio, era como se a vida própria caminhava junto. Não havia mais silêncio de ausência, mas sim silêncio de reverência. O som que agora ecoava pelos corredores era o das pequenas vitórias, das risadas. Voltavam a nascer das vozes que aceleravam aquilo que parecia impossível. E o bilionário, antes prisioneiro de sua própria arrogância, tornara-se outro homem. Não deixou de ser quem era, não perdeu seu poder ou sua fortuna. Mas o modo como olhava o mundo havia mudado. Onde antes via apenas números, agora via pessoas. Onde antes se orgulhava de resultados, agora se emocionava com processos. Onde antes acreditava na força das cifras, agora reconhecia a força das mãos invisíveis que sustentam o mundo. Ele passou a olhar para os filhos não como herdeiros de um império, mas como seres humanos, que lhe ensinaram a lição mais cara que já recebera: o amor verdadeiro não se compra. E passou a olhar para a babá com um respeito que não precisava mais ser dito, porque já estava gravado em cada gesto, em cada decisão, em cada escolha. O reconhecimento público que dera a ela não foi apenas um momento isolado. Ele se tornou ponto de partida. Dentro da casa, os empregados já não se referiam mais a ela como uma mera funcionária. Seu nome era dito com respeito, seu olhar era buscado com confiança. Sua presença era tratada como indispensável. Era como se a hierarquia invisível que sempre a rebaixara tivesse finalmente se dissolvido. Mas havia algo ainda maior. A transformação não ficou restrita aos limites da casa. Ela se expandiu para o círculo social do bilionário, para os encontros de gala,
para as reuniões onde antes apenas cifras importavam. Ele começou a falar sobre o que aprendera. Começou a admitir em público que havia fracassado onde o dinheiro não alcançava e que sua maior lição viera de alguém que a sociedade jamais teria reconhecido, sem que ele próprio se curvasse diante dela. No início, houve espanto. Alguns riram, outros estranharam. Como poderia um homem daquele porte falar de sua vulnerabilidade? Como poderia admitir que o que sua fortuna não conseguiu comprar foi conquistado pelas mãos de uma mulher que para muitos sequer existia? Mas à medida que repetia essa verdade, algo começava a mudar também nos que o ouviam, porque ninguém permanece o mesmo depois de ser confrontado com uma verdade tão crua. E a babá? Ela não buscava glórias, não buscava recompensas, não buscava reconhecimento. Continuava sendo a mesma mulher discreta, silenciosa, constante, mas agora carregava consigo a consciência de que sua fé, sua dignidade, sua presença haviam plantado sementes em corações que jamais teriam florescido sem ela. E mesmo sem discursos, mesmo sem buscar palco, tornou-se referência de força. Os gêmeos cresceram. Seus passos nunca foram iguais aos de outras crianças. Sempre haveria limitações, sempre haveria fragilidades. Mas nada disso importava, porque cada passo deles carregava mais do que movimento físico. Carregava a memória de um ato impossível que os libertara da imobilidade. Cada vez que avançavam, lembravam que não estavam sozinhos. Que alguém, um dia, acreditara neles quando ninguém mais acreditava. E esse legado não se restringiu à família. Histórias começaram a se espalhar. A casa, antes símbolo de poder frio, tornou-se símbolo de transformação. Pessoas passaram a buscar inspiração naquela narrativa. Jornalistas escreveram sobre a mudança do bilionário. Filantropos começaram a repensar suas ações. E, discretamente, a presença de uma mulher negra, que fora invisível por tanto tempo, começava a inspirar movimentos de reconhecimento em outros espaços. Mas o maior legado foi invisível, assim como fora o início de tudo. Ele se manifestava no íntimo de cada pessoa que ouvia a história. Quantos começaram a olhar diferente para aqueles que trabalham em silêncio ao seu redor? Quantos passaram a enxergar o valor de mãos que sustentam, de vozes que não gritam, de presenças que não exigem holofotes? Quantos começaram a compreender que o verdadeiro poder não está no que se acumula, mas no que se oferece? O epílogo dessa história não é apenas sobre uma família que encontrou cura em meio à dor. É sobre todos nós, sobre a pergunta que permanece ecoando: quantos invisíveis ainda caminham ao nosso lado, carregando em silêncio a força que pode transformar o mundo? Quantas vidas já foram salvas? Quantos destinos já foram mudados por pessoas que jamais terão seus nomes estampados em manchete? A babá não buscava ser heroína. E talvez seja justamente por isso que se tornou tão grande. Sua força não estava em conquistar poder, mas em permanecer firme onde ninguém mais permanecia. Seu legado não foi o de uma mulher que desafiou o impossível, mas de uma mulher que acreditou, repetidamente todos os dias, até que o impossível se transformasse em realidade. E a mansão, que antes era prisão dourada, tornou-se lugar de memória. Cada corredor guarda agora não apenas o reflexo frio do mármore, mas também os ecos de passos que um dia ninguém acreditou que seriam dados. Cada sala guarda a lembrança de uma cena que mudou destinos. Cada olhar guarda a marca de que, naquele espaço, o invisível venceu. E talvez no fim, essa seja a maior lição que podemos levar. O invisível não é ausência. O invisível é presença que ainda não foi reconhecida. É força que ainda não foi nomeada. É grandeza que ainda não foi celebrada. E, quando finalmente abrimos os olhos para ele, descobrimos que o mundo é sustentado não pelos poderosos, mas pelos que acreditam em silêncio. O legado dessa história não cabe em cifras, não cabe em títulos, não cabe em palácios. Ele cabe no coração de quem ousa enxergar além das aparências. Ele cabe no olhar de quem decide acreditar no que ainda não se vê. Ele cabe em cada passo dado por aqueles que um dia foram desacreditados. E assim, a história não termina, porque o invisível continua caminhando, continua sustentando, continua transformando. E a pergunta que permanece para cada um de nós é simples, mas inevitável. Será que já aprendemos a enxergar